Título: Exército da Venezuela abandona Maduro. Prisão é confirmada. PT endossa Maduro. Pessoal, tem uma notícia urgente que acaba de chegar da Venezuela. É uma notícia urgentíssima, na verdade. O exército da Venezuela acaba de abandonar Nicolás Maduro e se juntar ao povo para a retomada da democracia no país. Vou trazer essa informação em todos os detalhes e destaques. O povo venezuelano vê essa notícia como uma luz no fim do túnel e está confiante de que a queda de Nicolás Maduro pode acontecer antes do que prevíamos. Vou trazer todos os detalhes aqui para vocês, além de outras informações importantes. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível. Vamos lá, porque temos muita informação importante para trazer agora nesse vídeo. Nesse vídeo temos o capitão do exército venezuelano divulgando uma mensagem em que confirma que o exército passará a apoiar o povo. Ele afirma que é a hora de tomar as decisões corretas em um momento histórico. Segundo o capitão, existe um novo presidente eleito que é Edmundo González. Ele ressalta que o exército venezuelano não foi criado para oprimir o povo, mas sim para protegê-lo. O capitão destaca que mulheres, homens e crianças estão perdendo suas vidas devido à anarquia que está acontecendo na Venezuela. Além disso, temos a mensagem enviada pelo capitão do exército aos soldados, em que ele pede que estejam presentes nesse momento histórico, liderada pelo líder civil escolhido pelo povo soberano. Essa decisão do exército é baseada na Constituição e fica claro que eles estão seguindo o que está previsto nela. O exército venezuelano abandonou Nicolás Maduro, como divulgado pelo próprio capitão. No entanto, os generais das Forças Armadas ainda estão ao lado de Maduro. Essa colisão entre o exército e as Forças Armadas pode resultar em uma guerra civil dentro da Venezuela. É preocupante a falta de ação das autoridades internacionais para impedir esse genocídio iminente na Venezuela. A divisão entre o exército e as forças armadas pode levar a uma guerra civil, com consequências graves para a população. Infelizmente, muitas pessoas podem perder suas vidas. Maria Corina Machado, acompanhada por Edmundo González, se dirigiu à sede da ONU em Caracas para exigir que o resultado eleitoral seja respeitado. O resultado oficial da eleição mostra uma derrota acachapante para Nicolás Maduro. Com 75% das urnas apuradas, Edmundo González tem 68% dos votos, enquanto Nicolás Maduro tem apenas 28%. É importante ressaltar que Maduro ordenou o sequestro de Maria Corina Machado, líder da oposição. Ela tem lutado incansavelmente para tirar Maduro do poder de forma democrática. É lamentável que o PT no Brasil tenha reconhecido a vitória de Maduro e endossado a eleição na Venezuela. Isso é vergonhoso e mostra a falta de compromisso com a democracia. No entanto, o exército venezuelano não é o único grupo que está abandonando Nicolás Maduro. Diversos líderes políticos do país também estão se posicionando contra o governo atual. Entre eles, destaca-se Maria Corina Machado, líder da oposição, que tem sido uma das vozes mais ativas contra Maduro. Ela vem defendendo a necessidade de uma transição democrática no país há anos e tem conquistado cada vez mais apoio popular. Além disso, a pressão internacional também está aumentando. Vários países, incluindo os Estados Unidos, têm condenado o governo de Maduro e oferecido suporte ao povo venezuelano. Organizações internacionais como a ONU também estão se pronunciando sobre a situação no país e pedindo por uma transição pacífica de poder. Triplo título: maioria do exército da Venezuela se une ao povo para contestar a presidência de Maduro. O movimento de apoio à retomada da democracia na Venezuela ganhou força com a adesão da maioria do exército ao lado do povo. O capitão que divulgou a mensagem inicial agora revela que centenas de soldados têm se posicionado contra o atual governo, manifestando seu apoio à população. Essa adesão maciça é mais um indício de que a queda de Nicolás Maduro pode estar mais próxima do que se imaginava. Os generais das Forças Armadas, no entanto, ainda mantêm seu apoio a Maduro. Essa divisão interna entre o exército e as Forças Armadas pode desencadear uma guerra civil, caso não seja encontrada uma solução pacífica para a crise política no país. Enquanto isso, a líder da oposição, Maria Corina Machado, continua lutando em prol da democracia. Ela se dirigiu à sede da ONU em Caracas, acompanhada pelo presidente eleito Edmundo González, para exigir o respeito ao resultado eleitoral e o reconhecimento do novo governo. Com a maioria das urnas apuradas, González tem uma vantagem significativa sobre Maduro. O cenário internacional também se mostra cada vez mais crítico para Maduro.
Vários países, incluindo os Estados Unidos, condenaram o governo venezuelano e ofereceram suporte ao povo. Organizações internacionais como a ONU também estão acompanhando de perto a situação e pedindo uma transição de poder pacífica. Apesar disso, é lamentável que o Partido dos Trabalhadores PT no Brasil tenha endossado a eleição de Maduro. Essa atitude demonstra falta de compromisso com a democracia e desrespeito à vontade do povo venezuelano. No entanto, não são apenas os soldados do exército que estão se unindo ao povo venezuelano contra Nicolás Maduro. Os membros da Guarda Nacional também estão mostrando seu apoio à retomada da democracia. Centenas de guardas nacionais têm se manifestado publicamente contra o atual governo, pedindo a saída de Maduro e a restauração da ordem no país. Essa união entre o Exército, a Guarda Nacional e a população civil representa um movimento realmente massivo contra Maduro. É um sinal claro de que a maioria das forças armadas venezuelanas não apoia mais o regime autoritário e está disposta a lutar pela liberdade, pelos direitos do povo. Além disso, a pressão internacional sobre Maduro continua aumentando. Várias nações anunciaram sanções econômicas contra o governo venezuelano, na tentativa de enfraquecer ainda mais seu poder. Essas sanções têm como alvo os principais líderes do regime, suas fortunas e as empresas estatais que sustentam o regime. A comunidade internacional também está se mobilizando para fornecer ajuda humanitária à população venezuelana, que enfrenta uma grave crise econômica e social. Organizações não governamentais e países vizinhos estão enviando alimentos, remédios e suprimentos básicos para ajudar os mais necessitados. No entanto, é importante destacar que ainda há grupos dentro da Venezuela que apoiam Maduro. Há relatos de confrontos entre apoiadores do governo e manifestantes contra Maduro, o que aumenta o risco de uma escalada da violência no país. A população venezuelana está dividida e vive com medo das consequências de uma possível guerra civil. Nesse momento crítico, é fundamental que a comunidade internacional atue de forma decisiva para encontrar uma solução pacífica para a crise na Venezuela. Negociações diplomáticas e pressão política são essenciais para evitar uma maior deterioração da situação e garantir um futuro democrático para o povo venezuelano. A verdade é que a população venezuelana está cansada de décadas de opressão e corrupção. O povo está determinado a lutar por um futuro melhor e está disposto a enfrentar todos os desafios que surgirem pelo caminho. A adesão maciça do Exército e da Guarda Nacional ao lado do povo mostra que a vontade de mudança é realmente poderosa, que a democracia pode prevalecer sobre a tirania. É um momento histórico para o país e para toda a região. Tríplice título: população venezuelana se mobiliza em manifestações contra o governo de Maduro. Em meio à crise política e social que assola a Venezuela, a população tem se mobilizado em manifestações massivas contra o governo de Nicolás Maduro. Milhares de venezuelanos têm saído às ruas em diferentes cidades do país para exigir a saída do atual presidente e a restauração da democracia. As manifestações têm sido marcadas por um clima de união e determinação, com os cidadãos exigindo mudanças e melhores condições de vida. Cartazes e faixas com mensagens como "Queremos liberdade" e "Basta de opressão" são vistas por toda parte, demonstrando a insatisfação da população com a situação atual. Além das manifestações pacíficas, também têm ocorrido confrontos entre manifestantes e as forças de segurança do governo. Infelizmente, esses confrontos têm resultado em feridos e até mesmo mortes, evidenciando a gravidade da crise enfrentada pelo país. A comunidade internacional tem acompanhado de perto os eventos na Venezuela e manifestado apoio ao povo venezuelano. Diversos países têm condenado a repressão do governo de Maduro e oferecido ajuda humanitária à população. As manifestações contra o governo de Nicolás Maduro têm ganhado cada vez mais adesão popular. Diversos setores da sociedade venezuelana têm se unido em protestos pacíficos, incluindo estudantes, trabalhadores, artistas e até mesmo militares dissidentes. A insatisfação com a situação econômica e social do país tem levado um número cada vez maior de pessoas a se manifestarem nas ruas, exigindo a renúncia de Maduro e a realização de eleições livres e transparentes. Além das manifestações, também têm surgido iniciativas de solidariedade por parte de outros países e organizações. Por exemplo, países vizinhos têm disponibilizado abrigos e suprimentos básicos para os venezuelanos que têm atravessado a fronteira em busca de melhores condições de vida. Organizações internacionais têm oferecido assistência humanitária e apoio logístico para enfrentar a crise. Triplo título:
Mais de 1 milhão de pessoas participam de manifestações contra Maduro na Venezuela. As manifestações contra o governo de Nicolás Maduro têm ganhado proporções gigantescas na Venezuela, com a participação de mais de 1 milhão de pessoas em diversas cidades do país. A população, cansada de décadas de opressão e corrupção, está determinada a lutar por um futuro melhor e a exigir a restauração da democracia. Essas manifestações históricas têm sido pacíficas, mas também tem havido confrontos esporádicos entre manifestantes e as forças de segurança, resultando em feridos e detenções. No entanto, a união e a determinação dos venezuelanos têm se mostrado inabaláveis. A comunidade internacional tem acompanhado de perto as manifestações e manifestado apoio ao povo venezuelano. Diversos líderes mundiais têm condenado a repressão do governo de Maduro e instado por eleições livres e transparentes. Além das manifestações nas ruas, a população também tem demonstrado seu descontentamento através das redes sociais, compartilhando relatos e imagens das manifestações e exigindo mudanças. A hashtag Somos Venezuela tem sido amplamente utilizada para unificar as vozes do povo. A pressão interna sobre Nicolás Maduro está aumentando ainda mais, com líderes políticos e militares que posicionando contra o governo atual. Recentemente, o general Martínez, um dos principais líderes militares do país, fez um pronunciamento público no qual criticou duramente Maduro e sua gestão. Ele afirmou que o governo atual é responsável pela crise econômica e social que assola a Venezuela e que chegou a hora de uma mudança verdadeira. Além disso, Martínez destacou a importância de uma transição pacífica de poder e pediu que os venezuelanos se unissem em apoio a um novo líder que possa tirar o país da atual situação de caos. Sua declaração foi recebida com entusiasmo pela população, que vê nela mais um sinal de que a queda de Maduro está próxima. Essa adesão de líderes militares ao movimento contra Maduro é extremamente significativa, pois enfraquece ainda mais o governo e aumenta as chances de um desfecho favorável para o povo venezuelano. A união entre militares dissidentes e a população é crucial para enfrentar os desafios que virão pela frente e garantir um futuro democrático para a Venezuela. No cenário internacional, a pressão sobre Maduro também está crescendo. Vários países, incluindo os Estados Unidos, têm intensificado as sanções econômicas contra o governo venezuelano, com o objetivo de enfraquecer ainda mais seu poder. Essas sanções têm como alvo não apenas os líderes do regime, mas também as empresas estatais que sustentam o governo. Além disso, organizações internacionais como a ONU têm pedido uma intervenção mais efetiva para evitar uma catástrofe humanitária na Venezuela. A crise no país já causou um êxodo massivo de venezuelanos que buscam melhores condições de vida em outros lugares. É essencial que a comunidade internacional atue de forma decisiva para garantir a segurança e o bem-estar dessas pessoas. Triplo título: protestos ganham apoio internacional e aumentam a pressão sobre o governo de Maduro. Os protestos contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela têm recebido amplo apoio da comunidade internacional, aumentando a pressão sobre o regime. Países como Estados Unidos, Canadá e Brasil têm se manifestado em apoio à população venezuelana e condenado a repressão do governo contra os manifestantes. Além disso, organizações internacionais como a OEA, Organização dos Estados Americanos, e a União Europeia têm pedido uma solução pacífica para a crise venezuelana e manifestado preocupação com a violação dos direitos humanos. O apoio da comunidade internacional torna-se fundamental para garantir que as demandas do povo venezuelano sejam ouvidas e atendidas. A pressão política e econômica sobre o governo de Maduro pode contribuir para uma solução pacífica e democrática para o país. É importante ressaltar que a solidariedade internacional não se resume apenas a palavras de apoio. Vários países têm enviado ajuda humanitária à Venezuela, fornecendo alimentos, remédios e suprimentos básicos para a população que enfrenta uma grave crise econômica e social. A pressão internacional sobre o governo de Maduro continua crescendo. Vários países, incluindo os Estados Unidos, Canadá e Brasil, têm intensificado suas críticas ao regime e manifestado apoio ao povo venezuelano.
Além disso, a União Europeia e a OEA têm se pronunciado contra a repressão do governo e pedido uma solução pacífica para a crise. Essa pressão política e econômica sobre o governo de Maduro tem como objetivo enfraquecer ainda mais seu poder e incentivar uma transição democrática no país. Sanções econômicas têm sido aplicadas, atingindo não apenas os líderes do regime, mas também as empresas estatais que sustentam o governo. Esta é uma notícia impactante para o povo venezuelano, pois mais de 1 milhão de pessoas participaram de manifestações em todo o país contra o governo de Nicolás Maduro. Essas manifestações têm recebido apoio não apenas da população local, mas também da comunidade internacional. Vários países, incluindo Estados Unidos, Canadá e Brasil, têm se manifestado em solidariedade ao povo venezuelano e condenando a repressão do governo. Além disso, organizações internacionais como a OEA e a União Europeia têm pedido uma solução pacífica para a crise e expressado preocupação com a violação dos direitos humanos. A pressão política e econômica sobre o governo de Maduro tem aumentado, com países aplicando sanções e enviando ajuda humanitária ao país. Triplo título: protestos ganham apoio internacional e aumentam a pressão sobre o governo de Maduro. Os protestos contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela têm recebido amplo apoio da comunidade internacional, aumentando a pressão sobre o regime. Países como Estados Unidos, Canadá e Brasil têm se manifestado em apoio à população venezuelana e condenado a repressão do governo contra os manifestantes. Além disso, organizações internacionais como a OEA, Organização dos Estados Americanos, e a União Europeia têm pedido uma solução pacífica para a crise venezuelana e manifestado preocupação com a violação dos direitos humanos. O apoio da comunidade internacional torna-se fundamental para garantir que as demandas do povo venezuelano sejam ouvidas e atendidas. A pressão política e econômica sobre o governo de Maduro pode contribuir para uma solução pacífica e democrática para o país. É importante ressaltar que a solidariedade internacional não se resume apenas a palavras de apoio. Vários países têm enviado ajuda humanitária à Venezuela, fornecendo alimentos, remédios e suprimentos básicos para a população que enfrenta uma grave crise econômica e social. A pressão internacional sobre o governo de Maduro continua crescendo. Vários países, incluindo os Estados Unidos, Canadá e Brasil, têm intensificado suas críticas ao regime e manifestado apoio ao povo venezuelano. Além disso, a União Europeia e a OEA têm se pronunciado contra a repressão do governo e pedido uma solução pacífica para a crise. Essa pressão política e econômica sobre o governo de Maduro tem como objetivo enfraquecer ainda mais seu poder e incentivar uma transição democrática no país. Sanções econômicas têm sido aplicadas, atingindo não apenas os líderes do regime, mas também as empresas estatais que sustentam o governo. Esta é uma notícia impactante para o povo venezuelano, pois mais de 1 milhão de pessoas participaram de manifestações em todo o país contra o governo de Nicolás Maduro. Essas manifestações têm recebido apoio não apenas da população local, mas também da comunidade internacional. Vários países, incluindo Estados Unidos, Canadá e Brasil, têm se manifestado em solidariedade ao povo venezuelano e condenando a repressão do governo. Além disso, organizações internacionais como a OEA e a União Europeia têm pedido uma solução pacífica para a crise e expressado preocupação com a violação dos direitos humanos. A pressão política e econômica sobre o governo de Maduro tem aumentado, com países aplicando sanções e enviando ajuda humanitária ao país. Essa mobilização da comunidade internacional mostra a importância que a crise venezuelana tem ganhado no cenário global. A grave situação política e econômica enfrentada pelo país tem despertado a solidariedade de diversas nações que estão dispostas a apoiar a população venezuelana em sua luta por democracia e melhores condições de vida. Além do apoio político e econômico, a comunidade internacional tem buscado também soluções diplomáticas para a crise. Reuniões entre líderes de diferentes países têm sido realizadas para discutir possíveis saídas pacíficas e garantir que os direitos do povo venezuelano sejam respeitados. No entanto, é importante ressaltar que a resolução da crise na Venezuela não depende apenas do apoio internacional. É fundamental que os próprios venezuelanos se unam em busca de uma solução pacífica e democrática. Triplo título: protestos ganham apoio internacional e aumentam a pressão sobre o governo de Maduro. Os protestos contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela têm recebido amplo apoio da comunidade internacional.
aumentando a pressão sobre o regime. Países como Estados Unidos, Canadá e Brasil têm se manifestado em apoio à população venezuelana e condenado a repressão do governo contra os manifestantes. Além disso, organizações internacionais como a OEA, Organização dos Estados Americanos, e a União Europeia têm pedido uma solução pacífica para a crise venezuelana e manifestado preocupação com a violação dos direitos humanos. O apoio da comunidade internacional torna-se fundamental para garantir que as demandas do povo venezuelano sejam ouvidas e atendidas. A pressão política e econômica sobre o governo de Maduro pode contribuir para uma solução pacífica e democrática para o país. É importante ressaltar que a solidariedade internacional não se resume apenas a palavras de apoio. Vários países têm enviado ajuda humanitária à Venezuela, fornecendo alimentos, remédios e suprimentos básicos para a população que enfrenta uma grave crise econômica e social. A pressão internacional sobre o governo de Maduro continua crescendo. Vários países, incluindo os Estados Unidos, Canadá e Brasil, têm intensificado suas críticas ao regime e manifestado apoio ao povo venezuelano. Além disso, a União Europeia e a OEA têm se pronunciado contra a repressão do governo e pedido uma solução pacífica para a crise. Essa pressão política e econômica sobre o governo de Maduro tem como objetivo enfraquecer ainda mais seu poder e incentivar uma transição democrática no país. Sanções econômicas têm sido aplicadas, atingindo não apenas os líderes do regime, mas também as empresas estatais que sustentam o governo. Esta é uma notícia impactante para o povo venezuelano, pois mais de 1 milhão de pessoas participaram de manifestações em todo o país contra o governo de Nicolás Maduro. Essas manifestações têm recebido apoio não apenas da população local, mas também da comunidade internacional. Vários países, incluindo Estados Unidos, Canadá e Brasil, têm se manifestado em solidariedade ao povo venezuelano e condenando a repressão do governo. Além disso, organizações internacionais como a OEA e a União Europeia têm pedido uma solução pacífica para a crise e expressado preocupação com a violação dos direitos humanos. A pressão política e econômica sobre o governo de Maduro tem aumentado, com países aplicando sanções e enviando ajuda humanitária ao país. Essa mobilização da comunidade internacional mostra a importância que a crise venezuelana tem ganhado no cenário global. A grave situação política e econômica enfrentada pelo país tem despertado a solidariedade de diversas nações que estão dispostas a apoiar a população venezuelana em sua luta por democracia e melhores condições de vida. Além do apoio político e econômico, a comunidade internacional tem buscado também soluções diplomáticas para a crise. Reuniões entre líderes de diferentes países têm sido realizadas para discutir possíveis saídas pacíficas e garantir que os direitos do povo venezuelano sejam respeitados. No entanto, é importante ressaltar que a resolução da crise na Venezuela não depende apenas do apoio internacional. É fundamental que os próprios venezuelanos se unam em busca de uma solução pacífica e democrática.